Olha, o dólar não tá dando trégua de jeito nenhum. 5,81. Tem gente que vai, né, diz que vai bater 6 até o final do ano. A gente teve aqui impostômetro batendo recorde. Teve pior aqui na nossa nota pela Morgan Stanley. E a gente tem a grande promessa aqui do mês de novembro e dezembro do pacote do corte de gastos que o Lula e o Haddad vão fazer. Vamos entender até que ponto isso impacta o mercado e se está na hora de começar a virar um pouco a mão e se expor à renda variável nos índices que estão sangrando já faz uns 6 meses. Olha, é importante a gente ter aqui um contexto muito claro da situação do Brasil aos olhos internacionais. Pessoal, é muito importante que o investidor, né, que está aqui no Brasil, mas também no exterior, ele saiba ler a política, né, falar sobre política. Eu não preciso falar sobre a política partidária, preciso falar sobre a política fiscal e tributária do país, porque isso impacta diretamente na inflação daquele país, daquela moeda, e naturalmente impacta o câmbio daquela moeda. Então, se você tem investimentos que rendem bastante, mas a moeda se desvaloriza, o dólar, né, consome aquela rentabilidade, os investidores estrangeiros não vão querer colocar, né, o seu dinheiro aqui no nosso Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Tá? Isso é bem importante falar, porque não importa apenas a sua opinião como investidor. Ah, eu votei num, votei no outro. Não importa. Não importa em quem você votou, não importa nas empresas que você leu o relatório, não importa nada disso. Importa o que o mercado está fazendo. Senão você não vai ganhar dinheiro. Aí você pode ficar com as suas convicções cheias, mas com seu bolso vazio. Cuidado com isso. Dado esses avisos, né, só um lembrete amigável aí, mas quem já é inscrito no canal já sabe disso. A gente sabe que o governo brasileiro aqui, né, para surpresa de zero pessoas, vem gastando e arrecadando mais dinheiro ao longo aí dos anos, independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é Enéas, se é Pablo Marçal, não importa. E aí, beleza, ele vem aqui com uma arrecadação recorde, né? Mas eles estão melhorando, estão se esforçando. Pessoal, eu também tô, tá todo mundo se esforçando, cada um do seu jeito. Algumas pessoas conseguem resolver, outras conseguem dar desculpa. Beleza. Existe uma expectativa gigante do mercado em relação a esse pacote de gastos, né, de corte de gastos, perdão, que eles estão prometendo, porque, sinceramente, as pessoas elas querem, as pessoas, digo, os investidores profissionais, tá? Eles querem sentir um pouco mais de confiança e um pouco mais de segurança fiscal e tributária por parte do governo brasileiro, tá? A questão toda do Brasil, pessoal, não é esquerda ou direita, beleza? Tô falando aqui realmente de investimentos. Para o exterior, o Brasil é meio que um parquinho sem regras, tá? É que assim, no olhar do estrangeiro, é um negócio meio zoeira, sabe? É meio. Você não sabe o que pode acontecer, né? A regra muda no meio do caminho, aí fica aquela desconfiança. E o cara que tem, né, 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares para investir, ele geralmente vai no mais seguro, tipo nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E aí aqui já existe, né, uma série de promessas, expectativas, né? Atualmente, a proposta aqui desse pacote de cortes é de 70 bilhões de reais, né? Uma parte em 2025, outra em 2026, e aí isso vai tendo aí, né, alguns ajustes ao longo do tempo. O ponto todo agora é o seguinte: esses 70 bilhões, inicialmente o pessoal achava que ia ser já para o ano que vem. Aí eles dividiram em 2 anos. Beleza, ainda são 70 bilhões, né? Mas o preço no valor do tempo já é menos. Tá, e qual que é o ponto, né? Que geralmente acontece aqui no Brasil. Poxa, esses 70 foram aprovados agora, mas pode ser que eles sejam, né, descumpridos depois. Ou então que exista um aumento tão grande de gastos que esses 70 já não sejam mais a mesma coisa, tipo percentualmente falando. Então esse é um receio muito grande que eu pelo menos tenho e outros investidores também têm, porque um número assim isolado, né, lá na frente, lá no futuro, ele é só um número. Não quer dizer que vai mudar muita coisa. E não passa tanta segurança assim. Para e pensa. Para o investidor estrangeiro, ou até mesmo para nós aqui no Brasil. Para você que talvez não tenha 1 bilhão de dólares para investir semana que vem, mas você certamente está preocupado com seus investimentos, por isso que você me assiste. Para e pensa o seguinte. Se o governo anunciar 70 bilhões ou 100 bilhões de corte de gastos para esse ano já, olha, eu diria que é uma meta meio ousada, mas é porque a gente está mal acostumado. Eu acho que seria muito bom, teria muita confiança. Possivelmente isso teria um impacto grande em diversos investimentos. Agora, se ele joga lá na frente, simplesmente fala que é pro ano que vem, pro próximo, isso aí deixa para depois, a gente vai vendo, a gente vai arrumando a casa conforme o barco anda. Assim,
Eu entendo que é como a banda toca no Brasil e isso não vai mudar, mas não traz tanta confiança, entende? Não quer dizer que com esse pacote o dólar vai cair para R$ 5 de novo. Mesmo que o pacote seja cumprido, não é isso que vai fazer realmente o Brasil voltar para os trilhos, né? Se é que alguma vez ele já esteve nesses trilhos de crescimento e sucesso mesmo. E essas questões de governo, corte de gastos, política fiscal, isso tudo é muito complexo. O que é simples mesmo é você deixar o like e se inscrever. Isso é simples, fácil e vale muito a pena. Olha, só comentando de novo essa questão fiscal que muita gente olha. De novo, quando eu digo muita gente, é muitos bancos e muitos fundos, principalmente estrangeiros. Essa questão, ela pesa muito. A gente teve alguns bancos já rebaixando aqui, né, as nossas notas de crédito, vamos dizer assim, aqui do Brasil. E eles estão fazendo uma coisa que é muito ruim para nossa imagem, que é, olha só, ficando interessados em outros países aqui, nossos vizinhos, como por exemplo a Argentina, o Chile e Colômbia, porque eles justamente estão começando a ficar overweight, ou seja, no portfólio deles, na alocação, no asset allocation deles, né, na carteira de investimentos deles, eles estão começando a comprar mais Argentina, Chile e Colômbia, justamente falando essa questão aí de probabilidade de melhorias políticas, tá? Eles estão falando agora que estão começando a comprar, mas a verdade é que eles já compraram e já surfaram toda a alta que, por exemplo, a Argentina teve. Isso aqui eles falam para o pessoal começar a comprar e eles começarem aos poucos a, enfim, rebalancear e vender com algum tipo de lucro. Mas o ponto todo é que eles têm aqui, né, uma perspectiva muito clara por conta das políticas. De novo, não é política de esquerda ou direita, é políticas fiscais, econômicas e tributárias. Até a questão jurídica, né, judicial, impacta nisso, né, na questão da segurança jurídica que fala. Mas, infelizmente, o Brasil ainda não é, né, não está no radar deles para, enfim, virar para compra com tudo. Um outro ponto importante é que a gente não deve ficar lendo notícias e fazendo investimentos. Por exemplo, Felipe Neto recebeu 14 milhões de isenção fiscal, só um minutinho, caminhão-pipa, não sei o que, pessoas com sede, meu Deus. Bom, deixa eu fechar isso aqui, peraí. Sim. Então, a questão aqui que nos importa mesmo, olha só que legal, né? É a questão da inflação e da nossa taxa Selic. Isso aqui importa demais, e eu sei que é chato, as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem saber qual fundo de imobiliário vai pagar mais dividendos no mês que vem. Mas a questão da inflação, ela importa mais do que isso, tá? O gringo, ele olha isso daqui, tá? O nosso real, né? O arroz que você compra no supermercado importa disso daqui, ó. É daqui que vem tudo, tá? Inclusive, essa inflação, né? Esse IPCA que diz aqui, eu acho que ele não condiz muito com os preços do supermercado aí, né? Enfim, vai de cada cidade, né? Comenta pra mim aí nos comentários se na sua cidade os preços das coisas sobem somente o que tá nesse, né, na inflação do IPCA, ou se sobe mais. Na minha cidade sobe mais. Então, enquanto a gente não tem uma perspectiva de inflação, né, realmente descendo, a gente não vai ver aí essa questão toda do dólar e do dinheiro forte entrando de verdade. É claro que existem as projeções da inflação, existe o Boletim Focus, existe tudo isso, mas o que importa mesmo, olha só, é isso daqui, a famosa curva de juros. Então, isso aqui é simplesmente como o mercado está precificando a taxa de juros para os anos seguintes, para frente. Por que o mercado faz isso? Porque aqui ele consegue já fazer uma coisa chamada proteção e travas. Porque se os juros dispara, ele pelo menos está protegido. Se ele cai, ele também está protegido. E assim, né, os grandes players e bancos principalmente têm que fazer isso. Eles não ficam expostos aí a uma explosão de variação nas taxas de juros. Eu vou dar um exemplo. O pessoal não ensina muito isso por aí nos vídeos. Só para vocês entenderem o tamanho do BO, tá? Se você contrata, por exemplo, um financiamento, tá? Independente se é de casa, carro, eu sei que muda um pouquinho para cada coisa que você vai, né, um crédito para sua empresa, eu sei que muda, mas se você contrata, né, se financia com um banco e a taxa Selic está 1% ao ano e essa taxa sobe para 10% ao ano, o banco ele está com um BO gigantesco, porque ele está te dando dinheiro, né, te dando ali, né, e te cobrando com a taxa que era 1% e agora está 10 vezes mais. Ou seja, vai quebrar o banco. O que ele faz? Ele corre na frente e começa a comprar né, os contratos futuros aqui para não ficar destravado. Tá? Isso é bem complexo, mas os bancos não são bobos, tá? E eles não ficam expostos aí a variação solta. Tá? Tem gente que consegue pegar financiamentos aí com taxas travadas
e acaba né, conseguindo se dar muito bem, mas o banco não fica exposto, tá? Ele compensa numa outra ponta, ele sempre sai ganhando, o banco sempre sai ganhando, tá? E por isso que a taxa de juros aqui futura é tão importante. Então vai tratar muito a expectativa que os grandes players e que realmente as travas do mercado estão acontecendo e atualmente elas precificam, pelo menos aí nos 2, 3, 4 anos, uma piora ainda na nossa questão de taxa de juros. Ou seja, se a taxa de juros ainda está alta no futuro, né, a expectativa é alta, na prática o pessoal ainda acha que a inflação vai ser alta, que o dólar vai ser alto e que tudo vai ser alto. Então não existe ainda uma estabilidade, uma confiança concreta no governo. Ah, mas o pacote saiu, não sei o que, depois que eu publiquei esse vídeo, 10 minutos depois alguém falou alguma coisa que vai sair o pacote. Cara, pode ser que mude. Né? Quem sou eu para dizer que vai ficar assim para sempre? Claro que não. No caso, isso vai mudar algum dia, é garantido. Mas não é uma notícia de um pacote, tá, que vai mudar tudo. É muito mais profundo do que isso. Isso é muito importante lembrar, porque às vezes, né, eu não sei você, né, mas às vezes as pessoas investem achando que agora que saiu o pacote vai mudar tudo, vai virar tudo. Cara, não é assim. Lembra sempre, não é para investir com base nas notícias, no achismo ou na sua expectativa, né? Eu sei que a gente tem expectativas como seres humanos, mas a gente tem que saber ler a expectativa do mercado. Porque o mercado, geralmente, né, o mercado financeiro é quem faz preço. E a gente, como pessoa física, toma preço. A gente aceita o que está ali. Pega ou não pega, mas a gente não move o mercado. Então isso é bem importante lembrar. E aí a sua carteira ela tem que estar construída já para você, né, não estar exposto a essas questões de política, de governo, ou melhor, se você estiver exposto, que seja para ganhar dinheiro. Quanta gente que não comprou dólar, né, investimentos atrelados ao dólar, ou então que saíram da renda variável, viraram a mão para a renda fixa, por exemplo, e estão aí surfando e nadando de braçada, enquanto outros estão ainda acumulando cotas na baixa. Cara, são estratégias diferentes, ok, vai muito do seu estilo, do seu perfil, mas a sua carteira tem que estar construída para isso. Se você não sabe montar uma carteira, ou não tem uma carteira toda estruturada ainda, eu ofereço as minhas para diversos perfis diferentes, ofereço também um suporte personalizado. Se você tem interesse, QR Code na tela, link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Olha, e aqui, só para a gente concluir a nossa comparação aqui, pegando do último ano para cá, botei aqui alguns investimentos só para a gente realmente exercitar aqui, né, um pouco dessa questão da rentabilidade aqui de alguns investimentos. Então, o IGVB11, por exemplo, disparado, né, tá no talo, voando altíssimo, indo muito bem, né, tá somando aí toda a rentabilidade do dólar com a bolsa americana, então realmente tá muito valorizado. Cara, em um ano subiu 60%, sabe? Pô, mercado de ações, não é nem cripto, é mercado de ações. Então foi um ano, assim, excepcional, assim, muito bom mesmo para quem comprou em VVP11. Ah, vamos sair comprando tudo agora? Não, agora tá um pouco caro, mas você pode conhecer os melhores métodos para conseguir comprar esse tipo de investimento. Inclusive, esse é o vídeo que eu vou recomendar no final, aqui naquela tela final. Clica lá daqui a pouco. E aí, o que a gente vê aqui, pelo menos, nos nossos índices principais aqui do Brasil, né? Então aqui o LFTS11 na realidade é só a Selic, tá? Do último ano. Então tá dando aqui 10, 11% de Selic, né? De taxa de juros pós-fixado. Beleza. E aí a gente tem ainda o Ibov e o IFIX que nesse último ano, né? Ou então de um ano para cá, né? Estão aí zerados ou levemente negativos. O que tem muita gente falando e aí eu respeitosamente irei discordar. O pessoal tá falando que o Ibov, por exemplo, ele já está barato, a galera está comprando bastante. Pessoal, parem e pensem o seguinte, olha só, se a gente simplesmente analisar o Ibov, numa questão assim histórica, né, pegar aqui o prazo mais longo mesmo, só para a gente fazer uma análise mais macro de longo prazo. Olha, o Ibov, ele, né, tá caro, né, olhando assim de 20 anos para cá, tá nas máximas históricas, tô olhando só o preço, tá? Por exemplo, ele da máxima histórica até agora, ele caiu, pior dos casos, 7,8%. Então deu tipo 10% de queda no índice Bovespa. Na minha opinião, é muito pouco. Aquelas frases, né? Venda ao som dos violinos e compre dos canhões e tal. Cara, isso aqui tá muito longe de ser um canhão, entendeu? 7%. A gente poderia ver, por exemplo, uma correção de 15, 20%. Entende? Aí sim começa a ficar mais interessante. Ah, Anthony, mas ninguém tem bola de cristal, não dá para saber quando. É verdade, não dá para saber quando. Mas hoje, por exemplo, eu tenho muito mais interesse em renda fixa brasileira,
A gente está numa alta ainda, não me parece que é o fim do movimento de alta da Selic. Então esses ativos vão continuar sangrando. Para quem, né, tô falando para quem não está posicionado no mercado. Se você já está comprado em Ibov nos seus ativos, daí tem que ver ali como é que você está fazendo a sua carteira toda. Mas para quem está fora e está querendo começar a comprar ou querendo se expor, eu acho que ainda não vale a pena. Muito provavelmente a gente vai ver os preços aí um pouco mais baratos, um pouco ou talvez até mais. E o mercado costuma dar umas exageradas antes de virar, né? Notem, por exemplo, em maio aqui de 2024. O mercado caiu aqui, ó, os mesmos 7%, quase 8%, mas numa exagerada sequente. Aqui não, ó, ele veio devagarinho, né? Teve alta, caiu, teve alta, caiu. Pode ser que ele venha para romper o topo histórico em dezembro ainda? Pode ser. Mas assim, dado o risco-retorno, hoje em dia, até pensando muito no que eu e os meus clientes a gente preza, que é muito mais pela segurança, previsibilidade do que rentabilidade, acho que não compensa ainda tanto assim, tá? E eu sei que muita gente vai discordar e que já estão comprando e acumulando, e são estratégias diferentes. Tá? Também acho que não acho que o Brasil vai quebrar, é o fim do Brasil, não acho, nada disso, tá? Tudo, isso aí é muito sensacionalismo, mas o ponto todo é que tá barato, mas pode ficar mais barato, tipo assim, muito mais barato. Olha, isso aqui eu não ia nem mostrar no vídeo, me ocorreu aqui agora. Eu sei que muita gente não olha só o gráfico, olha muito preço-lucro, né, da Ibovespa, mas tá barato, mas tá barato desde 2022, né? O PL aqui, ó, ele tá barato desde 2022. A bolsa pode ficar barata por mais 10 anos, entendeu? Então, eu acho que ainda não é a hora. Daria uma segurada para você que tá do lado de fora e você que já tá comprado aí em ações, né? Você que já tá posicionado, vamos dizer assim, certamente você vai ter que rebalancear e vai ter que ter uma estratégia, enfim, né, bem esclarecida para isso tudo. Assim, analisando a sazonalidade do Ibovespa aqui, a gente vê, poxa, 2024 essa linha azul aqui mais no meio, né? Vocês conseguem ver bem aqui? Assim, tá devendo uma alta esse ano? Tá, mas também tá devendo uma queda, né? A gente compara aqui os últimos 5 anos, tá? Aqui, ó, 2019 para cá. Poxa, 2019 e 2023 foram anos maravilhosos. Então é muito natural que no ano seguinte tenha uma ressaca, né? 2021, por exemplo, ele caiu, né? Então, será que esse ano a gente não vai fechar em queda para ano que vem dar uma recuperada? Pode ser também. O ponto todo é que você precisa realmente, quando vai se expor, principalmente ações, né, que são um pouco mais voláteis e mais arriscadas, você precisa ter uma boa carteira, muito bem balanceada. E aí, o ideal é sempre fazer exposições fracionadas, né? Nunca de uma vez só, tá? Porque justamente para você não ficar exposto a esse risco de, mas e caiu mais? Poxa, aí você continua fazendo um preço médio. Mas assim, vou começar a comprar agora, Anthony. Cara, uma decisão sua, você faz o que você quiser, mas eu ainda não começaria, tá? Eu daria mais uma esperadinha. Acho que não precisa acertar o ponto mínimo, né, do mais baixo de todos, mas também não precisa comprar ainda quando, enfim, existem algumas incertezas aí globais. Agora, vou ficar de olho para comprar? Sim, vou ficar. Eu olho toda semana o Ibovespa com um certo receio, mas também com carinho, e eu acho que em dezembro nós teremos boas oportunidades. Então, assim, é questão às vezes de 2, 3 semanas, tá? Questão de 2, 3 semanas, mas que você consegue pegar um desconto aí, às vezes de mais 10%. É bem relevante para você que está do lado de fora. Você que já está dentro, é rebalancear, é fazer o médio e seguir com a sua estratégia. Olha, se você ficou interessado aqui no IVVB11, que foi um investimento maravilhoso e que talvez até ainda dê tempo de você investir alguma coisinha, eu vou te recomendar esse vídeo aqui que eu te mostro a forma mais fácil, mais simples para você investir lá. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.